Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. A palavra de Deus diz assim no segundo livro dos Reis, capítulo 5, versículo 14. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. A palavra fala sobre Naamã, o comandante dos exércitos da Síria, um homem poderoso, um homem que tinha logrado grandes conquistas a favor do seu povo, a favor do seu rei, o rei da Síria. Porém, era um homem que tinha um problema muito sério, uma doença muito séria, que era a lepra. Um homem bem-sucedido, um homem vitorioso, porém leproso. E a lepra era algo muito grave naquela época porque não tinha cura e chegava ao ponto de que aquela doença levava a pessoa à morte. E Naamã ele fica sabendo por intermédio de uma menininha que havia um profeta em Samaria, o profeta Eliseu, que se ele fosse até esse profeta, o Senhor poderia curar, o Deus de Israel poderia curar. E quando ele fica sabendo, ele vai até o rei de Israel. Ele não vai até o profeta Eliseu, ele vai até o rei com cartas, com todas as recomendações. E o rei de Israel se desespera porque o rei de Israel não podia fazer nada. E ele diz, olha, eu não sou Deus para poder tirar a doença, para curar, para fazer nada disso. E até pensa assim, olha, certamente o rei da Síria está querendo criar ocasião para poder entrar em guerra conosco. O rei de Israel então redireciona Naamã até Eliseu. E Eliseu manda ir até ele e fala, olha, pode vir. Manda ele vir para que saiba que há profeta e há Deus em Israel. E quando chega em Eliseu manda um menino até ele. Nem recepciona Naamã. Eliseu manda o menino recebe Naamã e diz, olha, o homem lá, o profeta está mandando você se lavar 7 vezes no Jordão, no Rio Jordão. O que causa uma revolta muito grande em Naamã. E ele questiona, ele diz, olha, eu dizia comigo, certamente ele sairá, ele vai orar ao Deus dele, ele vai tocar na doença e eu vou ficar curado. Lavar 7 vezes, me lavar 7 vezes no Jordão. Tem rios mais limpos em Damasco, onde eu moro, né? Na minha terra natal. O Abana e o Farpar, por exemplo, são rios mais limpos do que o Jordão. O Jordão é um rio sujo, um rio que não... Como que eu vou ficar curado de uma doença na pele, a lepra, uma doença tão grave num rio sujo como o Jordão, né, que não é nem tão puro assim. Então, muito contrariado com os meios do profeta Eliseu, Naamã vai lá e se lava, se banha 7 vezes no Jordão e é curado da lepra. Nós podemos ver aqui alguns passos da jornada do homem em busca de uma redenção, em busca da sua restauração. O primeiro é que só há um que pode de fato curar todas as nossas mazelas e nos restaurar. É o homem de Deus, Eliseu, e aqui ele tipifica o Senhor Jesus. Eliseu significa o Senhor é a minha salvação. Só Jesus pode limpar a alma do homem e o purificar dos seus pecados, da sua lepra. Quando Naamã vai até o rei de Israel, ele não tinha o poder para curar Naamã. O sistema religioso, as religiões, a mentalidade humana, ela não tem poder para curar as enfermidades da alma do homem. Só Deus conhece a cura para cada uma das nossas feridas. Só Deus sabe a forma correta de cicatrizar cada um. O rei de Israel não tinha esse poder. Às vezes a gente quer desabafar com tantas pessoas, que às vezes dá o diagnóstico, dizer o que foi feito de errado no passado, mas não tem condição nenhuma de trazer para nós o mais importante, que é a solução. A solução é só o Senhor Jesus quem tem. Só Ele pode nos curar. E quando Naamã vai até o homem correto, a pessoa correta, que era o profeta Eliseu, vai até a casa dele. O método de Eliseu ele é questionado por Naamã. Primeiro que Eliseu manda o mensageiro, não recebe. Apenas o mensageiro. E nós questionamos. Quantas vezes nós questionamos a forma de Deus falar? A forma de Eliseu falar ali foi através de um simples mensageiro. Às vezes nós questionamos, Deus nunca falou comigo que vai restaurar meu casamento. Nunca teve um profeta. Nunca ninguém me parou na rua para dizer, nunca ninguém na igreja me entregou um sinal, uma profecia, uma visão. Eu nunca tive um sonho. Eu só tive a palavra. Só foi a palavra. Só abri a palavra e disse lá, eu vou restaurar. Só a palavra. Naamã disse a mesma coisa, né? Eu pensei que ele viria, eu dizia comigo, lá no versículo 11, ele irá invocar o seu Deus, o nome do seu Deus, vai se colocar de pé e vai passar a mão sobre o lugar e a lepra vai ser restaurada.
eu vou ser curado. A gente quer ver o sobrenatural, como diz o jargão, né? O sobrenatural de Deus. A gente quer ver algo espetacular para poder dizer, não, realmente, olha, é de Deus. Se for algo simples, não é suficiente, eu não creio não. Tem que ser algo mais profundo, né? Tem que ser algo maior. Então, o método de Deus falar é questionado. E não só isso. Não só o método de Deus falar é questionado, como o método de Deus agir também foi questionado. Eliseu fala, olha, vai e lava-te 7 vezes no Jordão. E aí Naamã se revolta, ele diz, olha, lá em Damasco tem rio mais limpo. O Arbano e o Farpá são mais limpos que o Jordão. Nós questionamos a forma de Deus operar. Por que o Jordão? Por que purificar algo como a lepra num rio tão impuro? Né? Por que Deus está tratando do lado de lá se a pessoa está afundada no pecado? Parece que está feliz, as coisas só acontecem, tudo melhora, aqui tudo piora. Parece que... Né? E nós questionamos o método de Deus agir. O Jordão significa aquele que desce. O Jordão tipificava ali a descida de Naamã, para que o velho Naamã morresse e o novo Naamã nascesse, um Naamã purificado. Aquele homem questiona a forma de Deus operar, como nós questionamos. Quantas vezes no deserto questionamos, indagamos o tempo, os meios, as coisas que vão acontecendo, que Deus vai permitindo. Por que Deus permite? Por que Deus fez dessa forma? Por que Ele deixou que isso acontecesse? Nós não questionamos? Mas o nosso Deus sabe trabalhar. Ele sabe a melhor forma de trabalhar, Ele sabe a melhor forma de mudar um cenário e de operar um milagre, de realizar mudanças estruturais em nós. E aquele homem, ele era um homem vitorioso em todos os aspectos da sua vida. Porém, quando ele chegava na sua casa, dentro da sua intimidade, ele tirava a sua armadura, o que ele via era a sua lepra. O que ele via eram as suas feridas, a doença que ele tinha, algo íntimo que só ele sabia. Nós também poderíamos, antes do deserto, ter sido bem-sucedidos em várias áreas. Servos, homens e mulheres de Deus exemplares na igreja, né, à vista de todos, profissionalmente, mas dentro da nossa casa havia uma lepra, havia algo íntimo nosso que tinha que ser tratado, que tinha que ser curado. Então nós fomos convidados ao processo do Jordão, assim como Naamã foi convidado àquele processo de se lavar 7 vezes no Rio Jordão. E ele desceu, como o nome do rio, aquele que desce, se humilhou, porque descer é se humilhar, e o deserto é um lugar de humilhação para exaltação. Foi lá se lavar 7 vezes no Jordão. E é interessante que poderia ter sido uma vez só, né? Como foi aquele cego que Jesus manda se lavar no tanque de Siloé. Não foi 7, foi uma vez só. Vai lá e lava-te no tanque de Siloé. Ele se lavou e passou a enxergar. Naamã não, foram 7 vezes. Porque a cada vez que ele descia e ele levantava, a fé dele foi sendo trabalhada. Talvez cada vez que ele descia e levantava, ele pensava que o milagre dele estava mais longe, não mais perto. Porque as coisas não aconteciam. Ele não foi curando à medida que descia e levantava. Ele foi curado na última vez que ele desceu e levantou, que ele se banhou. Mas o processo que havia ali não era da cura da lepra, mas o processo da cura de Naamã. A lepra, ela serviu apenas como uma fachada para algo muito maior que Deus queria tratar, que Deus queria realizar na vida daquele homem. Deus queria levar ele a uma nova experiência. Deus queria que ele mergulhasse nas águas do Jordão. Assim Deus ele faz conosco, irmãos. Nós às vezes questionamos a forma de Deus falar, o método de Ele operar, mas a verdade é que nós vivemos um processo da purificação, para que o nosso velho Naamã morra e o novo Naamã purificado e restaurado da lepra venha emergir das águas. Agora estamos descendo. Alguns irmãos aqui já desceram 6 vezes, outros 4, alguns ainda estão descendo nas primeiras descidas. São etapas do processo. Mas quando chegar às 7 vezes, a última vez, o último mergulho, as feridas serão todas elas curadas e a restauração se dará. E quando aconteceu isso com Naamã, ele voltou ao homem de Deus, porque tem muita gente que recebe um milagre, é restaurado e se afasta de Deus, né? Faz o contrário, faz que nem aqueles leprosos, onde 10 foram curados no Novo Testamento, só um voltou para agradecer Jesus. Não, o texto no versículo 15, o texto da palavra diz o seguinte: então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, ele e todos os seus. Ele tinha uma dívida, ele passou a ter uma dívida de gratidão. Ele não abandonou o Senhor, pelo contrário, ele se converteu ao Senhor, o Deus de Israel, como sendo seu Deus. Que experiência maravilhosa de Naamã. Assim como Naamã viveu o processo da restauração, nós temos vivido esse processo, e a restauração se dará de uma forma completa. Fiquem os irmãos,
Com a paz, Senhor Jesus.